Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. O ser de duas faces. A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com a mãe dela, com o irmão, com um conhecido da família, que aqui ela vai chamar de Saulo, e com um vizinho, que aqui ela vai chamar de Luiz, lembrando que os nomes sempre são trocados. Então ela conta que estava na sala assistindo televisão e enquanto isso o irmão dela, a mãe e o Saulo estavam conversando lá na calçada. E os três lá conversando normalmente no portão, quando surgiu na esquina uma pessoa com uma roupa comprida, parecia um vestido longo assim, preto, com as mangas também muito longas. E essa pessoa veio na direção deles. A tal pessoa se aproximou do Saulo e perguntou para ele onde ficava a igreja, sendo que já se passava das 10 horas da noite. Então o Saulo respondeu que a igreja estava fechada, né? O horário, por conta do horário, tudo, a igreja estava fechada. Mas aquela pessoa de preto respondeu que isso não era problema para ela, que ela ia entrar mesmo assim. Ela conta que diz que nessa hora a mãe dela ficou estática, né? Bateu aquela apreensão, o que essa pessoa tá querendo? E o irmão dela, a única coisa que fez foi se esconder atrás das pernas da mãe dela. E o Saulo, muito cara de pau, perguntou para aquela pessoa se ele era homem ou mulher. Você é homem ou mulher? Sabe por quê? Porque a cada movimento que essa pessoa fazia com o rosto, parece que o rosto mudava. No momento tinha feição de mulher, no outro momento tinha feição de homem, confundindo a mente dos três que estavam ali perplexos, sem saber o que estava acontecendo e sem acreditar no que eles estavam vendo. Só que aquele ser, aquela pessoa lá, respondeu para o Saulo e disse: "Eu sou o que você quiser ver." E em seguida voltou a perguntar onde ficava a igreja. Ele dizia que tinha um trabalho para fazer lá. Então o Saulo explicou que era só ele subir a rua, virar à esquerda e a igreja ia estar lá. Ela era de grade na frente e tinha um jardim também na frente. Dito isso, aquela pessoa se virou e seguiu o caminho. E não parecia que aquela pessoa caminhava, parecia que aquilo flutuava, era um andar liso assim, ó. E assim que aquela pessoa virou a esquina, que não era até muito longe de onde eles estavam ali, assim que ele virou a esquina, o Saulo foi atrás para espionar, para ver que essa pessoa ia entrar na igreja, assim. E no que ele chegou na esquina e olhou, aquilo tinha sumido. Aquela pessoa, aquele ser não estava em lugar nenhum, tipo, virou a esquina e escafedeu-se, sumiu. O Saulo voltou bege da esquina. Não acreditava no que ele não tinha visto, né? Que a pessoa não estava mais lá. Aí no dia seguinte, a mãe da moça que nos conta esse relato encontrou o Luiz, esse vizinho. E diz que ele estava assim com o olhar meio distante, meio perdido. E aí o Luiz comentou com a mãe da moça que nos conta esse relato uma coisa que aconteceu com ele na noite anterior. Ele contou que estava voltando para casa por volta das 15 ou 10 para as 10 da noite, até que alguém veio na direção dele e perguntou onde ficava a igreja. E ele respondeu que ficava ali, era só subir a rua, virar e tal, que a igreja ficava lá, mas avisou a pessoa que aquela hora a igreja já estava fechada. Ao que a pessoa respondeu para ele que não importava que a igreja estava fechada, que ele entraria mesmo assim porque tinha um trabalho para fazer lá. A mesma coisa. A mãe da moça que nos conta esse relato, quando ouviu o vizinho contar sobre isso, por pouco não desmaiou. E para completar, o Luiz, o vizinho, ainda disse que não sabia bem se aquela pessoa era homem ou mulher. E foi aí que a mãe da moça que nos conta esse relato contou para ele que também viu na mesma noite o mesmo ser e conversou as mesmas coisas com ele. E antes de continuar, deixa eu falar para vocês da nova estampa da camiseta aqui na Loja Assombrada, a estampa do ET meditando. Ele é rodeado pelos planetas do sistema solar, ele está sentado em cima de uma galáxia. E é claro que brilha no escuro. Aproveita, olha, tá lá na Loja Assombrada, dá uma fuçadinha, o link tá na descrição. Seria o tio que morreu?
A moça que nos conta esse relato tem 17 anos e é de Brumadinho, Minas Gerais. E o que ela vai contar aqui aconteceu com ela e com a família do namorado dela em janeiro deste ano, de 2019. Bom, ela conta que no dia em que isso aconteceu, os pais do namorado dela, que aqui ela vai dar o nome de João, convidaram ela para comer uma pizza na casa deles e aproveitar para dormir lá. Assim eles ficariam sossegados porque ela não tinha que se preocupar em voltar embora para a casa dela. Era uma noite comum, ela estava lá no quarto do João conversando com ele, ela estava sentada no meio da cama e ele, o namorado dela, o João, estava deitado ao lado dela, na beirada da cama. Mas assim, diz que como é uma cama grande, ela estava sentada aqui, ele estava deitado do lado dela, então ele estava num espaço bem legal ali, estava bem espaçoso na cama, ainda tinha um espacinho de cama até chegar o chão, vamos dizer assim. E eles conversando e rindo, ela falou que estava uma noite bem agradável, né? Eles estavam se divertindo ali, quando do nada, no meio da conversa ali tudo, num momento de distração assim, o João do nada caiu da cama. Mas ela falou que não foi um tombo, não foi um acidente, até porque ele não estava assim tão na beirada da cama para que isso acontecesse. Parece que alguém estava puxando os pés dele. Os pés dele foram de uma vez para fora da cama e ele foi escorregando pela cama até cair no chão. Como realmente se alguém estivesse puxando ele para fora da cama. Só que foi tudo muito rápido e foi com muita força. Ela disse que nunca viu o namorado dela com tanto medo como aquela noite. Ela conta que ainda segurou a mão dele para tentar puxá-lo de volta para a cama, mas não teve como, ele foi para o chão. Então, assim, foi rápido, mas foi o suficiente para eles perceberem e para ela também perceber que ele estava sendo arrastado para o chão e não um tombo. Ele caiu no chão super assustado com tudo e ela conta que por estar sentada na cama, ela pôde ver certinho o que aconteceu. E era claro e óbvio que eles estavam sozinhos no quarto, não tinha mais ninguém ali que pudesse ter feito isso. Bom, aí ela o acalmou, né, repreendeu aquilo que, sei lá, que estava lá, que fez isso acontecer. E aí depois já eles se distraíram, começaram a brincar, a rir de novo, enquanto a pizza não chegava. Depois disso, ela conta que ela e os pais dele desceram para comer a pizza. Comeram ali e ficaram conversando por muito tempo, jogando papo fora. E papo vai, papo vem, começou a entrar na história do falecido irmão do sogro da moça que nos conta esse relato, que é o falecido tio do João. E começaram a contar coisas que aconteceram. Várias histórias a respeito desse tio, que aqui ela vai chamar de José. Ela diz que o José, apesar de ter sido um homem que teve bastante problema com bebida, ele era muito engraçado e de muitas vivências. E depois disso, os sogros ainda contaram algumas coisas sobrenaturais que já tinham acontecido na família. Ela diz que eles estavam muito envolvidos ali naquela conversa, mas resolveram subir para deitar, para dormir, porque já era bem tarde. Primeiro subiu o sogro dela, que ele estava muito cansado, né? Naquele dia ele já subiu e ela ficou com a sogra dela ali embaixo arrumando as coisas na cozinha. Não passou uns 15 minutos depois disso, o sogro dela desceu correndo as escadas, desesperado. Chegou ali na cozinha com o olho arregalado e com a boca branca. Na hora elas se assustaram, afinal o sogro dela não é dessas coisas. E imediatamente elas pensaram, né? Alguma coisa aconteceu. E aí o sogro dela começou a explicar que assim que ele subiu para o quarto dele, ele começou a mexer no celular. Quando de repente chegou uma notificação para ele. José Nunes, que era o nome do irmão dele, José Nunes seguiu você. Nessa hora todo mundo gelou, ficou morrendo de medo. Afinal, a notificação não abria e não aparecia de qual rede social se referia o José Nunes seguiu você. Ela disse que foi muito assustador, porque a conversa, a maior parte da conversa que eles tiveram naquela noite ali no jantar foi justamente a respeito desse tio falecido, sendo que eles nunca comentavam sobre isso. E ela pergunta aqui, será que esse tio já estava na casa antes dessa conversa, antes disso? Será que foi ele que puxou o pé do João na cama e a mensagem no celular, aquela notificação, foi só mais uma manifestação? O demônio correu atrás da tia do meu amigo.
O moço que nos conta esse relato tem 17 anos e é de Valença, interior da Bahia. E o que ele vai contar aqui aconteceu com uma tia de um amigo dele. Mas antes disso, ele disse que tem uma história que tem a ver com o avô dele, com o avô desse amigo dele. Bom, o avô desse amigo morava numa roça perto da cidade dele e trabalhava com magia negra nesse sítio, nessa roça, nessa zona rural. E na magia negra, ele trabalhava com um certo demônio. Ou seja, ele fazia coisas para o demônio, em troca o demônio o protegia e fazia coisas para ele. E diz que o demônio fazia de tudo mesmo para ele. Diz que uma vez o avô desse amigo estava andando pela roça e tomou uma picada de cobra. E quem morreu foi a cobra. Porque diz que ele fazia um feitiço lá e tudo dava certo, né? Essa troca e esse demônio fazia as coisas para protegê-lo. Acontece que o avô do amigo dele morreu. E uma semana depois do falecimento do avô, a tia do amigo dele, que talvez acho que fosse filha, né, desse homem, foi em direção a um pé de jaca. E era justamente debaixo desse pé de jaca onde o avô do amigo colocava as oferendas dele. Quando de repente a tia dele viu uma sombra escura saindo de trás do pé de jaca, que aliás que tem um tronco enorme. Quando ela se depara com um ser de uns 2 metros de altura que saiu de trás do pé de fruta. E esse ser perguntou para ela: Cadê o meu sangue? Você trouxe? Nesse momento, a tia dele gelou e saiu correndo, mas numa disparada que diz que nem bala pegava. Ela saiu correndo e o bicho saiu correndo atrás dela. Ela correu tanto até passar a cancela, não sei que cancela, porteira, sei lá o que. A hora que ela passou essa cancela, ela olhou para trás e viu aquele demônio, aquele ser escuro, rindo, gargalhando, como se estivesse debochando ainda dela. Uma gargalhada horrível, e aí ele foi desaparecendo aos poucos. Bom, passou um tempo, passou um período e chegou a época de quaresma. E aí esse amigo do moço que nos conta o relato foi um dia trabalhar na roça com o pai dele. Só que o pai dele mandou ele ir na frente e esperar na casa que era do avô. E assim ele fez. Ele disse que a casa já estava caindo aos pedaços, não tinha mais nada dentro. Quando ele ouviu um assovio que veio de dentro da casa. Aí a curiosidade bateu e ele entrou para ver de onde vinha esse assobio. E ele se deparou com o mesmo demônio que a tia dele viu no pé de jaca. Ele só disse que correu sem olhar nem um segundo para trás. Só correu. Vi o espírito da minha irmã viva. A moça que nos conta esse relato tem 21 anos e diz que desde criança teve sensibilidade para o mundo sobrenatural. Ela mora em Alagoas e é a caçula de 3 irmãs. Maria, de 36 anos, Lia, de 34 anos e Fátima, de 28 anos. Então, na verdade, ela é a 4ª irmã, a mais nova, de 21 anos. Mas atualmente mora apenas ela e os pais. E ela vai contar um pouco aqui sobre essa história. Ela conta que a mãe dela, Helena, tem 61 anos e sempre foi assim um exemplo para a família, uma mulher muito guerreira, que sempre mostrou o melhor caminho a seguir. A Lia, uma das irmãs dela, diz que sempre deu muito trabalho para os pais. Ela sempre foi muito rebelde e acabou se casando cedo. Tem um filho de 15 anos e mora perto da casa deles. Mas há 6 anos a Lia se afastou deles, não conversa mais. Na verdade, ela não frequenta mais a casa, não pede mais a bênção para os pais. Na verdade, ela diz que os odeia, enfim. Pelo simples fato de seguir um caminho contrário ao que sempre foi ensinado a ela. E ela diz que a mãe dela sofre muito com tudo isso. E ela diz que há mais ou menos uns 2 anos ela conheceu o canal aqui através da Maria, a outra irmã dela. Então ela conta que numa noite de sábado, ela estava em casa, no quarto dela, estava sem sono, então ela resolveu zapear. Era por volta das 2 da manhã. Agora eu não sei o que é zapear, será que é ficar fuçando o celular? Bom, ela explica aqui que para vocês entenderem melhor, a casa dela não tem forro. Ou seja, tem as paredes, aí é possível passar de um cômodo para o outro se você pular uma parede, vamos dizer assim, o telhado fica aqui
E não tem o forro, não tem a laje aqui. É a parede e aí já é o telhado aqui em cima. Então meio que você escuta bem de um lado para o outro, enfim. E o quarto dela fica no corredor que dá acesso à cozinha. No entanto, a luz da cozinha fica acesa a noite toda. Sendo assim, acaba iluminando todos os cômodos da casa, inclusive o quarto dela, justamente porque não tem forro, então a luz daqui acaba iluminando todo o resto. E a cama dela ficava virada para a porta do quarto, e a porta do quarto estava aberta. E aí, do nada, ela sentiu uma necessidade de olhar para aquele corredor. E aí, ela viu uma mulher vindo na direção dela, com roupas escuras, com o cabelo preso, com um olhar de muito ódio, e ela não mexia os braços. Ela vinha com o braço parado, assim. Ela conta que sentiu uma coisa muito ruim, mas ficou anestesiada. Ela não conseguia se mexer, ela não conseguia parar de olhar para aquela mulher. Então essa mulher veio se aproximando lentamente pelo corredor, passou pelo quarto dela e foi em direção à sala de estar. Na sala de estar tinha uma estante, e nessa estante tinha um livrinho do ofício da Imaculada Conceição. E estava no alto do móvel, quando ela ouviu um barulho. E foi um barulho forte, porque ela conta que os pais dela, que estavam dormindo, acordaram também com esse barulho. E ela diz que essa mulher que ela viu no corredor era a irmã dela, a Lia. Ela não sabe como ela conseguiu entrar na casa deles, mas também não sabe como ela conseguiu sair da casa, porque depois disso essa mulher, né, que era a irmã dela, entrou no quarto da mãe dela e de lá ela sumiu. Ela diz que foi a coisa mais louca que ela já viu na vida. Depois do susto, ela conta que se levantou, foi para a sala e viu o livrinho da Imaculada Conceição caído no chão. Os pais dela também levantaram e ela contou o que ela tinha visto, o que tinha acontecido. E a mãe dela disse que viu também ela passar ao lado da cama e depois sumir como fumaça. Só que o mais incrível foi ela ter entrado lá. Como é possível? Elas viram o espírito de uma pessoa que está viva. No mesmo dia eles ficaram apreensivos com a Lia, né? E procuraram saber se estava tudo bem. E sim, estava tudo bem, ela estava bem, com saúde e sem falar com eles até hoje. E ela queria entender o que aconteceu naquela madrugada, porque até hoje ela não tem explicação nenhuma para isso. Se alguém souber, deixa nos comentários. E se você gostou desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!